Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Muito feliz com o Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Primeiramente, estar aqui, não preciso falar que é nervosismo, mas nós estamos aqui para cumprir uma missão que o Senhor nos deu. E o soldado, ele precisa estar sempre disponível a obedecer a voz do seu Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Todos encontraram? Estamos aqui também para acompanharmos. Vou acompanhar por aqui então com vocês. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Versículo 6. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Podem se sentar, meus irmãos? Quando eu orei ao Senhor para Ele me dar uma palavra, eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra que eu pudesse falar algo que o Senhor quer passar para a sua igreja, porque Ele é quem conhece a necessidade do nosso coração. Eu conheço os irmãos da aparência, do semblante, mas Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele conhece a nossa real necessidade. E o Senhor falou muito através desse texto comigo. Depois eu compartilhei com meu esposo e quase que eu falei: pastor, pede para o Alessandro trazer a palavra, porque ele estava animado. Fala isso, fala aquilo, você pode aplicar isso nesse texto, nesse aqui você já pode aplicar isso aqui. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse, Jesus? Sabe por quê, meus irmãos? Quando Jesus faz, você entende que quando Jesus faz, Ele faz perfeito. A gente faz, às vezes, de forma imperfeita, às vezes a gente dá um jeitinho. Mas Jesus, quando Ele entra para fazer, Ele faz a obra completa. Você crê? Amém. Esse texto, ele vai nos dizer que Jesus, ele entra na sinagoga. Diga sinagoga. Sinagoga é um espaço onde as pessoas cultuavam, onde as pessoas se reuniam, onde Jesus ensinava pessoas. Desde muito pequeno, desde uma idade pouca, ele já ensinava doutores e mestres, a ponto das pessoas ficarem assustadas e surpresas de quanta sabedoria existia nas palavras de Jesus. Então Jesus entra na sinagoga e lá dentro, os irmãos leram aqui junto comigo, que tinha um homem, aqui na minha versão diz, com as mãos ressequidas, a mão mirrada, a mão defeituosa, havia uma deficiência na mão desse homem. O outro evangelho vai dizer que era na mão direita,
Então, o que a gente já pode imaginar? Muito provavelmente, o homem, provedor do lar, com alguma deficiência na mão, pode ser que aquele homem sofria até para levar a provisão para sua casa, por ter uma deficiência na sua mão. E aquele homem, ele estava na sinagoga, de repente, num dia de sábado, que era um dia de descanso, de repente imaginando que aquele seria o dia da sua vitória. Mesmo sendo um dia improvável, diga improvável. Aqui eu já posso entender que em dias improváveis, a nossa fé precisa estar ativa. Porque em dias improváveis também acontecem milagres, amém? Esse homem estava lá no dia de sábado. E sabe o que é interessante, irmãos? No versículo 2, vai dizer que estavam observando Jesus para ver o que ele ia fazer. Porque o que a gente precisa entender aqui no contexto dessa palavra? Os irmãos sabem que existiam as leis. As leis que aqueles homens seguiam, né? Nas tábuas ali do testemunho, os mandamentos. Dentro dessas leis, havia um dos mandamentos que era você guardar, santificar o sábado. Então o sábado era o seu dia de descanso. Era o dia que você santificava o Senhor e você não podia, entre aspas, trabalhar. Então aqueles homens, num sábado, dentro da sinagoga, com tantas coisas para fazer, por exemplo, esperar uma cura, um milagre, de repente ofertar algo ao Senhor, pastor Marlon, de repente entender que cenário profético poderia acontecer ali naquele momento, eles estavam observando Jesus. E o que eu entendi com isso? Que existem pessoas que entram num dia como o dia de hoje, um domingo profético, entram por essas portas e não sabem o que estão fazendo aqui. E entram às vezes para observar. Então Jesus, ele lidava com pessoas que algumas queriam milagres, algumas eram curiosas, porque a fama dele corria por toda aquela religião, e algumas eram apenas observadores. E olha que essas pessoas observavam para saber o quê? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver o que vai acontecer. Porque hoje é sábado. E essas pessoas, elas estavam observando Jesus para o acusar. Porque se ele fizer alguma coisa, a gente tem um motivo. Se ele fizer alguma coisa, a gente tem algum motivo para acusar ele, que ele fez isso no sábado. E olha que interessante o verso 3. Versículo 3 vai dizer que Jesus deu uma ordem para aquele homem. Provavelmente ele estava num canto. Não tem quando a gente entra no culto tão machucado, tão ferido, com algumas questões tão sem solução, sem saída, esperando, olhando para algum lado, vendo se tem alguma luz, alguma solução, e a gente não encontra, e a gente quer ficar no cantinho. Deixa eu ficar aqui no cantinho para ninguém me ver. É assim que eu imagino aquele homem naquela sinagoga. Eu tenho um defeito. A minha mão é mirrada, a minha mão é defeituosa. Jesus está te dizendo hoje, eu não me importo. Eu não me importo com o seu defeito. Eu não olho para você como os homens olham. Quando eu olho para você, eu vejo em você algo especial. Quando eu olho para você, eu vejo uma probabilidade de você ser alguém que você nem imagina em minha presença. É assim que Jesus olhava para aquele homem. E quando Jesus fala assim, ó, vem para o meio, Jesus não se escondia. Os milagres de Jesus eram para todos verem. Eram coisas de formas claras. Jesus, por saber, porque ele sondava os corações, ele sabia que ali existiam pessoas que estavam procurando ocasiões para o acusar. Mas mesmo assim, ele dá uma ordem para aquele homem, vem para o meio. Vem cá, pastora Emily, fica aqui no meio.
vem para o meio. É isso que Jesus faz com aquele homem. Quando Jesus faz isso, Jesus está mostrando para aquelas pessoas que quando Ele quer fazer, não tem dia, não tem hora, aleluia, não tem um ambiente que seja mais provável. Jesus, Ele trabalha num dia improvável. Ele tira do canto alguém improvável para trazer para o meio, para transformar a vida desse alguém. É isso que Jesus fez com aquele homem. Eu imagino que aquele homem, ele vem para o meio assim, né? Meio sem graça, meio sem jeito. Mas eu imagino que por ele estar lá no dia de sábado, ele queria receber um milagre sim. Ele queria ver alguma coisa acontecer. E aí Jesus, com aquele homem no meio, ele vai olhar para quem estava. A Bíblia diz que ele olha assim ao redor. E ele vai falar assim: gente, peraí, deixa eu fazer vocês pensarem um pouquinho. Num dia de sábado, é lícito se fazer o bem ou o mal. Num dia de sábado, existe uma lei, existe uma regra. Mas será que essa regra, será que essa lei, ela me permite deixar alguém sair da sinagoga doente? Sair da sinagoga sem o seu milagre, só porque é um dia de sábado? Ele começa a fazer as pessoas pensarem: o que é mais importante? O milagre, a alma ou o sábado? E aí ele faz aquela pergunta para aquelas pessoas. E sabe o que eu acho interessante aqui do texto, pastora Emily? Ele pergunta, mas eles não respondem. Eles se silenciam. Pode ir, pastora Emily, Deus te abençoe. Eles se calam. Sabe por quê? Porque eles não têm argumentos. Mas mesmo sem argumentos, a dureza dos seus corações não fazia com que aqueles homens pensassem no ser, na vida que estava ali no meio daquela sinagoga. Parece cruel, né, pastor? Mas às vezes eu e você somos assim. Parece cruel, mas às vezes eu entro no templo, alguém senta do meu lado e eu não consigo me sensibilizar com a dor do meu irmão, porque eu estou tão ocupada observando. Vamos ver se a diaconisa Cristina vai errar. Vamos ver se alguém vai tropeçar no tapete. Vamos ver se aquela irmã vai... peraí, deixa eu ver se aquela irmã vai falar comigo hoje. Meu Deus, vamos ver se hoje o ar-condicionado vai gelar. Vamos ver se o pastor Marlon vai errar alguma nota no teclado. Se ele errar. Às vezes nós somos assim. E aí nós não olhamos quem está do nosso lado. Eu não vou dizer para você, olha para quem está do seu lado, não. Mas eu vou dizer para você, às vezes essa pessoa que está do seu lado está passando por um momento tão difícil. Mas tão difícil que você nem imagina. Mas será que Jesus encontra nessa noite pessoas com o coração disponível a se sensibilizar com a dor de quem está do seu lado? Será que Jesus encontra hoje pessoas sensíveis? Nossa, eu acho que essa pessoa está precisando de um abraço. Às vezes não precisa muito, é um abraço. Será que Jesus encontra hoje pessoas assim? Quando Jesus olha ao redor, a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que ele, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Ou seja, Jesus,
ele fica indignado com aquela situação de colocar a pessoa no meio, precisando de um milagre. E mesmo assim, sondar corações que diziam: mas hoje é sábado. Essa pessoa tem que sair com essa mão desse jeito. Ela não pode ser curada hoje porque hoje é sábado. O sábado era mais importante do que o milagre. E Jesus quer me ensinar e te ensinar hoje que almas, vidas são importantes. Almas são importantes. Vidas importam. Almas importam. E isso não pode sair da base da nossa caminhada. O templo vai melhorar ainda mais, pastor. Coisas maiores o Senhor fará aqui. Você crê? Porque eu creio. Coisas lindas o Senhor fará. Mas isso não pode ser mais importante do que quem vai sentar do seu lado na cadeira. Do que quem vai entrar ali naquela porta de repente com o semblante abatido. Aí eu observo o semblante. Eu tenho a coragem de passar para frente o semblante do irmão. Mas eu não tenho coragem de chegar perto dele e perguntar: como foi a sua semana? Você está precisando de alguma coisa? Pode contar comigo. Oh, Jesus, é isso que Jesus estava ensinando naquele dia. Ele ficou indignado. E meu Deus, pastor. Eu fiquei pensando, qual é o sentimento de Jesus quando ele olha para mim? Será que ele está indignado com algumas atitudes minhas? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual é o sentimento de Jesus por nós, pela noiva dele? Será que tem ele se indignado com algumas coisas? Ou se sensibilizado com a dureza de alguns corações? E isso me parou. Fiquei parada, paralisada. Jesus, me ajuda. Me ajuda a te agradar. Sabe por quê, meus irmãos? Ué, mas você não é missionário, irmãos? Título para Jesus é nada. Título para Jesus não significa nada se junto com ele não tiver amor. Sem amor, eu sou como um sino. O que é um sino? É uma estrutura oca por dentro que só faz barulho, mas dentro é oca. Jesus estava ensinando na sinagoga naquele dia, através de colocar um homem com uma mão seca, porque quando ele entrou ele já sabia que aquele homem estava lá. E ele já sabia que ele ia curar aquele homem. Ele já sabia, porque ele não temia pessoas. E através daquelas perguntas ele queria ensinar que o amor, ele ainda é o melhor caminho. Se não tiver amor, se não tiver amor, você entende isso? Se não tiver amor, nós somos como um sino oco por dentro, que só fazemos barulho. Mas Jesus, ele quer mudar. Oh, meu Deus. Jesus, ele quer mudar a minha e a tua história nesta noite. Jesus, ele quer transformar a sua vida, mas transformar de tal maneira que você consiga transportar Jesus aonde você passar. Jesus, ele quer mudar de tal maneira que você consiga entender como Jesus quer trabalhar através de você. Quando ele é indignado e conduído com a dureza do coração,
nesse momento, ele dá uma outra ordem para o homem. A primeira foi: vem para o meio. E a segunda foi: estende a sua mão. E aqui, pastor, sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz como Jesus estava quando ele operou esse milagre: indignado e condoído. Indignado e condoído, ele deu uma ordem para aquele homem: estende a sua mão. Nem sempre alguns milagres acontecerão em dias onde eu estou bem, em dias onde eu me sinto ótima. Às vezes, Deus vai te usar. Escuta isso. Às vezes Deus vai te usar quando você estiver indignada com algumas coisas. Às vezes é quando você estiver indignada com algumas coisas, onde Deus vai te usar para realizar os maiores feitos que Ele tem através da sua vida. Você crê? Não, diaconisa Cristina, missionária Cristina, é que eu estou esperando. Não, sabe o que é? Que eu quero me levantar, pastora Cariane, quando tudo estiver bem. Eu estou esperando eu ficar melhor. Eu estou esperando eu ficar mais equilibrada, pastor Cláudio. Não sei, parece que tem hora que eu estou mal, sabe? Parece que eu estou num dia mal e eu não saio desse dia mal. Eu estou esperando melhorar para me fazer alguma coisa. Ei, vem para o meio. Estende a sua mão. Estende a sua mão ressequida. Estende a sua mão mirrada. De repente, essa situação não é na sua mão. De repente é uma área que você não pode falar para mim, mas Jesus sabe. De repente é no seu casamento. De repente é na sua vida espiritual, na sua vida financeira. De repente existe alguma prisão em você. Alguma situação que você se sente aprisionada. Está mirrado, sabe? Está mirrado, tá difícil. É como se você não saísse do lugar. Jesus está falando para você hoje: estende a sua mão. Mas sabe qual é o problema? A gente estende a mão para a pessoa errada. A gente conta o problema para Francisco, para Maria, para Chiquinho, mas a gente não estende a mão no altar de Jesus. A gente não vem para o altar. A gente não vem para a presença. A gente tem disposição para falar com toda a vizinhança. E Jesus está aqui, ó. Estou esperando você falar comigo. Estou esperando você me entregar. Estou esperando você colocar na minha mão. Estou esperando você clamar a mim. Estou esperando você deixar eu fazer. Para de dar jeitinho naquilo que Deus falou. Sou eu quem vou fazer. Oh, Jesus. Porque quando Ele faz perfeito. Quando Ele faz perfeito. Aleluia. Levanta a mão aí, marido. Sempre sonhei em fazer isso, pastor. Agora eu estou. Sempre sonhei em fazer. Levanta, fica de pé, marido. Quantas vezes eu entrei aqui chorando, pedindo para o Senhor entrar na minha casa. Oh, Jesus. Quando louvava aquele hino: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha. Me ajuda, me ajuda. Cura-me. Só mais uma vez. Passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Amém? E cantava esse hino, pastor.
E em lágrimas eu estava aqui, cantando e pedindo: Jesus, visita a minha casa. Mas sabe o que eu tive que entender? Eu tive que entender que quem sacrifica dentro não é melhor do que quem está fora. Eu tive que entender que se o sacrifício de quem está dentro não serve para levantar quem está fora, ele é inválido. Ele é sem sentido. Ah não, porque Deus trata com ele. Porque, sabe, Deus, eu estou sacrificando. Trata com ele porque eu, Senhor, todo domingo estou na tua casa. Jesus falou: se o seu sacrifício não é para levantar ele, é para competir, ou para você achar que porque você está dentro, você é melhor ou maior que ele é em vão. Aí eu olhei para o alto e falei: Jesus, estou pequenininha agora. Tive que aprender, irmãos. Eu tive que aprender que eu sou a menor. Para com isso. Jesus está me ensinando tanto. Quer ser grande? Seja o menor de todos. No mundo, sim, beleza. No mundo, te dou maior apoio. Quanto mais você tem, maior você é. Mas aqui, na presença do Senhor, é o contrário. Desce. Descer não é fácil para quem... Narizinho às vezes em pé. Não é fácil descer não, pastor. Mas eu tive que descer. Tive que sacrificar para levantar quem está fora. E aí eu entendi que a minha busca extremista, a minha busca extrema, porque qual é o problema dos fariseus? Eles seguem uma regra, uma letra, um mandamento que não cabe amor. E o que Jesus vem fazer quando Deus o envia à terra? Vai lá, meu filho, cumpra a lei, cumpra. Não é para você descumprir a lei, mas mostra para o meu povo que na lei precisa caber o amor. Se não cabe o amor, é uma lei deficiente. É uma lei que deixa você morrer. Eu estou vendo que você está morrendo, mas eu não posso descer do meu salto. Eu não posso me abaixar para te ajudar. Porque se eu me abaixar, vai amassar minha saia. Jesus está ensinando aqui para mim e para você que se na lei, se na palavra que nós aprendemos, e hoje nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa, não couber o amor, e foi isso que Jesus veio mostrar com a sua morte e morte de cruz. Eu me torno um fariseu. É o extremo. É o extremismo. E Jesus foi me ensinando: peraí, equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, minha filha. Tem dias que você não vai estar no culto, você vai estar com seu esposo, vendo filme, comendo uma pipoca, e assim você vai estar fazendo a minha obra. Vai ter um dia que você vai intensificar aqui, ó. É oração, é busca, joelho. Mas vai ter dias que é lá, para a balança ficar, ó, equilibrada. Até que chegou o momento em que o Senhor falou: vem. E para quem saiu de casa falando: eu estou quebrando a minha regra, posso falar?
Porque eu disse para o Senhor que eu não ia mais botar os pés na igreja. Eu estou quebrando a minha regra quando ele entrou no culto. No final do culto, quem estava aqui no altar? Mas eu tive que descer. E eu tive que aprender que se não tiver amor, Jesus, se não tiver amor, de nada adianta. Então às vezes eu sei que pode ser que você esteja esperando um milagre. O seu milagre seja o seu esposo ou a sua esposa ou o seu filho. Ame, ame, ame e deixe Jesus fazer a obra. Só que eu preciso te dizer que do jeito que aquele homem entrou no templo, ele não saiu. Ele entrou de um jeito, mas Jesus, ele fez o milagre na mão daquele homem. Isso aqui que é interessante, pastor. A Bíblia diz que o homem estendeu a mão sobre a palavra do Senhor. Quando ele estendeu a mão, a sua mão foi restaurada. E aí o Espírito Santo falou assim: movimento. Quer milagre? Movimente-se. Movimente-se em busca do seu milagre. Não, eu quero milagre, mas deixa eu ficar aqui no cantinho. Não vem para o meio. Se ponha de pé. Não, eu quero receber o meu milagre, mas deixa eu ficar aqui no cantinho. Se ponha de pé, igreja. Se ponha de pé. Mas deixa eu ficar aqui no cantinho. Aí Jesus está falando assim: meu filho, minha filha, você quer milagre? Vem para o meio. E agora eu preciso chamar aqui à frente, pastor, algumas pessoas que estão com a mão ressequida. E quando você vai olhar para sua mão, você vai falar assim: não, ô missionária, a minha mão está perfeita. Mas e o seu coração? E a sua casa? E a sua família? E essa situação que você deixou? E essa situação que tem te afligido? Você que precisa de um milagre. Tem alguém ou alguma área da sua vida que está mirrada? Vem aqui à frente. Você que está no canto e Jesus, ele hoje te chama para o meio. Isso, pode vir. Eu preciso chamar aqui à frente. Sabe quem? Olha, você está distante de Cristo e você sabe disso. Você sabe disso, eu não preciso te falar. Você se sente distante de Cristo. E você sabe que você precisa se reconectar com o Senhor nesta noite. Jesus está falando assim para você, ó: vem para o meio. Vem para o meio. Não, sabe o que é, missionária? É que eu estou esperando eu melhorar, sabe? Eu não sei. Algumas coisas se organizarem. Meu irmão, minha irmã, vem para o meio agora. Não perde tempo não. Porque quando Jesus chamou aquele homem para o meio, ele já tinha um milagre pronto para entregar para aquele homem. Apesar de ter uma plateia para o acusar. Jesus. Vem. Você que sente que você precisa se aproximar desse Jesus. Esse Jesus que ainda faz milagre. Vem para o meio. Jesus. Aqui. Vem para o meio. Isso. Vem para o meio. Vem para o meio. Porque hoje, se você crer, Jesus está operando um milagre sobrenatural na sua vida. Oh, Jesus. Vem para o meio. Estenda a sua mão. Vem para o meio. Oh, Jesus. Ele não olha como o homem te vê. Ele te olha de um jeito diferente. Oh, Jesus. Ele te olha com um olhar especial. Isso.
Aleluia. Aleluia. Você precisa crer. Você precisa crer. Porque aquele homem, quando ele veio para o meio, eu imagino que ele já veio crendo no milagre. Então você precisa crer. Você está no meio, Jesus está aqui. Então nós já cremos no milagre. Jesus, olha aí os teus filhos. Meu Pai, através dessa palavra que é tua, tu tem todo o poder nos céus, na terra. Oh Pai, para operar o milagre que os teus filhos precisam. Pai, vai trabalhando na mente, nos corações, nos problemas que eles deixaram em seus lares, nas situações, meu Pai, que os teus filhos vieram aqui à frente buscar. Pai, que só o Senhor pode fazer. Jesus, opera esse milagre pelo poder que há na tua palavra. Aonde tiver sequidão, aonde tivesse algo mirrado, paralisado, travado, Jesus, pelo poder que há no seu nome, vai destravando e operando o milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifique.